Olá, pessoal, tudo bem? Altair Alves, da Soluzione Contábil. Bom, mais uma videoaula. Hoje é uma videoaula especial. A gente trouxe uma pessoa bem importante aí para fazer uma entrevista com a gente. E nós vamos falar hoje sobre um tema que eu acho que todos os empresários no Brasil se preocupam bastante, que é a interferência que tem um divórcio, né, na empresa dele, no patrimônio da empresa, quando a gente tem uma separação aí entre os casais. Para isso, para a gente conversar hoje sobre esse tema, eu trouxe aqui o professor, né, o professor universitário, o doutor Ricardo Luiz Pereira Marques, que é especialista no direito privado, é mestre em direito privado, atua aí em Belo Horizonte, nas áreas do direito privado, direito civil e empresarial. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, Altair? Um abraço. Tudo bom. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, trocando ideias, poder também conversar aí com seus assinantes e fazer parte desse seu projeto bacana, desse canal que você tem construído aí, batendo sempre na tecla do empreendedorismo, querendo divulgar essas ideias. Isso é muito importante para o país, é muito importante para nós, e em razão disso, é uma alegria estar aqui com você hoje. Que bom, doutor Ricardo, que bom. Acho que o público vai gostar bastante hoje de te ouvir. Bom, doutor Ricardo, a gente sabe que no Brasil a gente tem hoje mais de 18 milhões de CNPJ ativos, então a gente tem muitos empresários, muitos empreendedores no Brasil, e umas coisas que vem acontecendo e que a gente percebe aqui no dia a dia é que algumas coisas, dependendo, né, da estrutura empresarial e legal que a empresa é constituída, ela tem uma interferência, assim, quando há um divórcio, né, quando há uma separação aí entre os casais. E eu queria que você conversasse um pouquinho para dizer quais são os caminhos que, na verdade, os caminhos que eles devem evitar, né, de quando vai constituir uma empresa, pensar para não ter problema futuro quando tiver uma separação e isso não interferir também no seu negócio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Thaís, esse tema é muito instigante, muito interessante, porque ele acaba constituindo hoje em dia quase que um campo minado assim, para o empreendedor. Essa é uma questão relativamente simples, só que o que se percebe na nossa prática profissional é que pouquíssimos empreendedores atentam para isso no início do seu negócio, né? A gente vê cotidianamente, diariamente, os empreendedores que decidem empreender por meio de sociedades, eles se esquecem, não lhes ocorre, de, antes de mais nada, discutir com o seu sócio, discutir ali na elaboração do contrato social, esses aspectos ali de eventuais sucessões com relação às cotas. Então a gente vê muita gente, às vezes, criando sociedades a partir de modelos. O sujeito pega um modelo no Google e tal, e ali ele assina, e ele já registra, já cria sociedade, e ali já começa a empreender. Essa prática está tão difundida que a Junta Comercial de Minas Gerais, pelo menos, eu não sei como é que está a prática nos outros estados, mas a Junta Comercial de Minas Gerais hoje, para você criar uma sociedade, você cria a partir do modelo de contrato social que a própria Junta disponibiliza. Então, quer dizer, tanto se ficou comum, basicamente, pegar um contrato social qualquer, assinar e ponto final, que a própria Junta partiu para isso. A gente nota que a preocupação dos empreendedores, no Brasil, aqui pelo menos, é de criar a sociedade. E eles esquecem que, ao se tornar sócio de alguém, você cria ali um elo jurídico, uma relação jurídica com aquela pessoa, que tem vários desdobramentos ao longo da sua vida, né? Não é à toa e não é errado essa comparação que muita gente faz da sociedade e do casamento. E é curioso que a gente vai discutir exatamente isso aqui, né? Os impactos do casamento na sociedade e da sociedade do casamento. Mas o fato é que não é errada essa comparação, quando as pessoas brincam, né? A sociedade é igual a um casamento, você cria ali um elo com a pessoa e etc. E isso é verdade, né? A partir dali há uma comunhão de interesses, uma certa comunhão patrimonial, e detalhes da sua vida impactam no desenrolar dessa sociedade. Então a gente nota que, às vezes, sociedades que são criadas sem muita preocupação, sem muito esse cuidado na elaboração do contrato, um dado momento, um daqueles sócios se divorcia
e quando o quadro societário, o quadro de sócios acorda, a ex-esposa ou o ex-marido daquele sócio recebeu algumas cotas por decisão judicial e ele ingressou no quadro societário, né? E isso pode muito bem ser evitado com pequenos cuidados ali na elaboração desse documento. É preciso lembrar que o contrato social é a constituição da sociedade. A gente pode comparar como o texto constitucional ele cria um novo Estado, daí a grande importância dele em tudo no direito. O contrato social ele cria a sociedade e ele tem uma importância vital no desenvolvimento daquela pessoa jurídica. Então, a principal preocupação que eu acho que os empreendedores devem ter, e aí, né, vou deixar para você me questionar o que você acha que seria mais interessante da gente abordar aqui, é exatamente se o sócio ele vai querer facilitar ou dificultar a entrada de algum terceiro, e aí inclui-se um ex-cônjuge, né? É possível você colocar no contrato social essa semente aqui, essa pílula de proteção. Dizer, ó, a sociedade é criada com esses sócios, e terceiros poderão entrar livremente no futuro, ou o inverso. Olha, a gente vai tentar colocar aqui um obstáculo para que terceiros ingressem na sociedade contra a vontade do quadro societário. Eu acredito, doutor Ricardo, que a grande preocupação é assim, como o doutor mesmo abordou, quando a pessoa vai fazer uma abertura de uma empresa, normalmente ele está focado no negócio dele, né? naquele escopo principal que ele tem de realizar a atividade empresarial. E esses detalhes, né, que de repente podem ser abordados no contrato social e pode evitar que no futuro nós tenhamos problemas numa separação, na eventual entrada de um terceiro no negócio, às vezes passa realmente desapercebido. Mas a grande questão quando eu estou elaborando um contrato social, normalmente as pessoas, eu até falo mesmo como contador, que quando a pessoa vai fazer a abertura de uma empresa e vai elaborar um contrato social, né, nós temos prerrogativas jurídicas, né? Então, ou seja, nós temos conhecimentos que normalmente são prerrogativas do advogado e que ele realmente vai criar um embasamento necessário para que você tenha um contrato social que realmente prevê essas coisas. E normalmente as pessoas fazem o quê? Pegam um modelo pronto, direto da junta comercial, ou às vezes um contador. Nós temos muito conhecimento, às vezes na área contábil, né, com informações realmente relevantes que devem constar também no contrato social, mas é muito importante que ele conte realmente com o advogado, que tenha o conhecimento, principalmente o especialista na área empresarial, que vai realmente criar todas essas seguranças, vamos dizer assim, jurídicas, para que ele possa não ter problema no futuro. E eu vejo que uma das preocupações é assim, eles pensam muito entre os sócios, né? Se um sócio vai prejudicar o outro em alguma relação, mas esquecem, né, dessas outras pessoas, dos herdeiros. Então, a intenção qual é a ação que eu posso tomar na elaboração de um contrato social para que eu evite, por exemplo, que num divórcio, né, eu receba aí a ex-esposa, por exemplo, de um sócio, como cotista também nessa sociedade. É claro que o tipo de cuidado depende bastante do que tipo de sociedade está sendo criada, né? E daí, até aproveitando o seu gancho, daí a importância dessa orientação jurídica específica na elaboração do contrato social. Como você pontuou, muita gente às vezes procura só o escritório de contabilidade, e o contador ele vai resolver o problema do empreendedor, aquele problema que ele colocou para o contador. Ele quer que a sociedade seja criada. O contador ele vai criar a sociedade, ele vai tomar todas as providências, ele conhece as providências exigidas pela lei para se criar uma sociedade. Ok, só que o empreendedor esquece que ele precisa tomar algumas precauções jurídicas que vão impactar no futuro, e é isso que ele esquece. Então depende muito do tipo de sociedade. Agora, a gente vê as estatísticas da junta comercial e a gente sabe que a maioria esmagadora de sociedades no Brasil são sociedades limitadas. Mais de 90% das sociedades criadas são sociedades limitadas, isso em razão da facilidade da criação, ela é mais simples de ser criada do que outros modelos societários, e ela traz a grande vantagem de limitar a responsabilidade do sócio pelos débitos da sociedade. Então, não é à toa que ela é o modelo preferido,
E como ela é tão esmagadoramente preferida, eu acho que a gente pode focar nessa questão. Numa sociedade limitada, especificamente, que tipo de atenção o empreendedor precisa ter? E veja bem, um artigo, uma cláusula no contrato social já pode resolver muito do problema nesse aspecto, né, de se proteger que o ex-cônjuge seu ou do seu sócio, depois do divórcio, ele receba cotas na partilha do divórcio e acabe ingressando na sociedade. E dependendo da formatação da distribuição de cotas, às vezes esse ex-cônjuge ele entra na sociedade, às vezes até como controlador. Houve um caso importantíssimo aqui no Triângulo Mineiro, de uma grande distribuidora de tamanho internacional até, que os sócios um belo dia acordaram com a ex-mulher de um deles sendo a nova controladora, porque ela se divorciou, não houve acordo de partilha, ela ficou com boa parte das cotas para si, ela já tinha algumas cotas anteriormente, e por causa do arranjo de cotas entre eles, ela se tornou a controladora. E vocês podem imaginar que a primeira providência que ela fez foi tirar o ex-marido, colocar o ex-marido para escanteio, né? O sujeito, então, que comandava a sociedade, de repente se viu alijado totalmente dela. Bom, mas com uma pequena cláusula isso pode ser resolvido, que é a cláusula que aponta qual as regras supletivas ou subsidiárias serão aplicadas para aquela sociedade em questão. Porque a sociedade limitada ela é regida pelo Código Civil de uma forma um pouco lacunosa, e é até de propósito. O Código Civil ele adota uma estratégia que é de disciplinar com uma grande riqueza de detalhes duas sociedades. Na verdade, uma delas nem é o Código Civil que regula, mas ele remete para uma outra lei. Então, vamos dizer que o direito societário brasileiro ele regula com grande detalhe duas sociedades. Todas as outras, o direito societário ele cria regras específicas e remete para as demais. Para essa sociedade aqui, o que eu lei não disser, o que o contrato social não disser, aplicam-se as regras da sociedade tal. Essas duas sociedades mais detalhadamente disciplinadas são exatamente a sociedade simples, essa está no Código Civil, e a sociedade anônima, que está numa lei própria, né, específica para ela. E a sociedade limitada, ainda segundo o Código Civil, ela tem ali algumas regras específicas para ela e os demais assuntos são resolvidos pela aplicação subsidiária ou da sociedade simples ou da sociedade anônima. Cabe aos sócios fazerem essa escolha. Né? E normalmente, como eles fazem ali, pegam o modelo pronto no Google, etc., eles não discutem e não atentam para esse aspecto. Bom, fato é que se você escolher como a de aplicação subsidiária à sua sociedade, as regras da sociedade simples, você cria uma boa proteção contra a entrada de terceiros na sociedade. A sociedade simples ela tem essa característica de ser uma sociedade mais pessoal. Para ingressar no quadro societário é preciso ter a orientação e a concordância dos demais. Já a sociedade anônima, não. Tem um viés mais de sociedade de capital, é permitido o ingresso de qualquer pessoa, desde que ele tenha a legitimidade ali, a legitimidade jurídica. Então, ele não tem que contar com a aprovação de mais ninguém. Então, se ao fazer o seu contrato social, você colocar lá, vamos colocar como aplicação aqui subsidiária as regras da sociedade anônima, né? Porque a sociedade anônima tem um regulamento muito dinâmico, elas funcionam muito bem, etc. No que você coloca essa informação no seu contrato social, o que você está fazendo? Você está abrindo uma porta para que terceiros possam entrar sem ter que contar com a autorização dos demais, ainda que por um processo de divórcio, por exemplo. Já se você coloca lá, se você toma esse cuidado, diz, olha, a sociedade limitada que está sendo aqui criada, ela é regida pelo contrato social, por essas cláusulas, e o que não estiver colocado no contrato social, aplicam-se as regras subsidiariamente da sociedade simples. Aí você atrai para o seu caso essa dificuldade de ingresso de terceiro. Né? Só finalizando aqui bem rapidamente,
e até que meio que revisando, né? Se a aplicação subsidiária é da sociedade anônima, qualquer um que tiver direito a alguma cota, seja herdeiro, seja ex-cônjuge, seja alguém que comprou essa cota, ele vai ingressar no quadro societário. Ele vai se tornar sócio e vai participar das assembleias, e vai votar, vai ter direito à divisão de lucros, etc. Já na regra da sociedade simples, se você puxa para a sua sociedade limitada, o terceiro só ingressa no quadro societário com autorização dos sócios. O herdeiro, o ex-cônjuge, um credor que tenha penhorado essa cota, que tenha comprado, ele até pode se tornar dono da cota, mas ele não entra no quadro societário. Ele fica apenas com os direitos patrimoniais, quer dizer, ele recebe a divisão de lucros. Caso essa sociedade seja extinta, aquela pessoa vai receber lá os seus haveres, a sua parte, mas ele não ingressa, ele não participa das decisões, ele não vota, ou seja, ele não perturba nem influencia o dia a dia da sociedade. Entendi. Nossa, é bem interessante, doutor Ricardo. E nesse processo, né, que o doutor estava explicando em relação à cláusula, o que deu a entender é que dentro de uma sociedade limitada, até na elaboração de um contrato social, a gente tem condições de colocar as nossas regras, né, as regras que vão, na verdade, nortear todas as futuras decisões em cláusulas específicas, né, dentro do contrato social, e que vai garantir realmente, mesmo que é uma dúvida que a gente tem, né, mesmo que a gente não aborde essa questão que todas as ações serão tomadas com base na legislação da sociedade simples, mas eu posso colocar cláusulas específicas, né, dentro do contrato social, que vai garantir também essa blindagem em relação à entrada de terceiros, né? Sim, Altair, você deve, né? Eu comentei essa questão das regras supletivas, porque só para apontar assim, como que às vezes a inserção de uma informação já muda todo o patamar futuro. Mas você tem razão, o ideal mesmo é que os sócios eles sentem, negociem, discutem com o advogado, discutem com o contador, como que isso se resolveria dentro da sociedade. Há a possibilidade, na sociedade limitada em especial, dessas questões serem expressamente descritas no contrato. E é importante, ainda que você repita no seu contrato social as informações que já estão no Código Civil, para uma outra questão de cunho prático, não é nem de cunho jurídico, mas de cunho prático, e que também tem impactado demais a vida dos empreendedores, né? Há um desconhecimento muito grande sobre essas consequências de uma partilha de bens que atinge as cotas, às vezes até no próprio judiciário. Aquele sócio ele se divorcia e ele vai discutir o divórcio dele, se não há um acordo de partilha, numa vara de família. E é muitíssimo comum o juiz da vara de família não ter os conhecimentos de direito societário. Então, o juiz da vara de família ele bate o olho lá nas regras de partilha que estão no capítulo do Código Civil de direito de família, sobre o casamento. Ele vê ali que todos os bens adquiridos ao longo do casamento, num regime de comunhão parcial, são partilháveis no divórcio. Ele vê que aquelas cotas foram adquiridas ao longo do casamento, aquelas cotas são bens jurídicos também, então ele resolve, vou dividir as cotas meio a meio. E às vezes escapa aquele juiz da falência, e às vezes até o advogado que está cuidando daquele divórcio, que dependendo da regulação, dependendo do tipo da sociedade limitada, se ela é regida supletivamente pela sociedade anônima, sociedade simples, etc., há uma barreira para esse tipo de questão. Então, às vezes, você tem uma ordem judicial que partilha as cotas, o juiz, então, manda que a junta comercial oficie, que o juiz manda oficiar a junta comercial para que as cotas sejam transferidas para o ex-cônjuge. Às vezes, os sócios também não se aperceberam do que está acontecendo, e às vezes aquele sócio acaba participando do dia a dia da sociedade mesmo, que juridicamente houvesse um obstáculo para aquilo. Então, se você coloca isso claro no contrato social, por mais que ainda você... não, vou aqui repetir regras que já estão no Código Civil, mas deixa eu colocar no contrato. Você coloca um holofote sobre aquela questão e evita que o juiz, que às vezes está focado em questões familiares, não se atente para aquilo.
na hora que ele vai examinar um determinado pedido de divisão de cotas, ele vai ver no contrato social que há um bloqueio para aquilo, né? No que se oficie para a junta comercial, para que as cotas sejam transferidas ou o que for, a junta comercial vai ver o contrato social e vai dizer, olha, isso aqui, essa ordem judicial, ela não bate com o regulamento do que esse contrato está dizendo. Então, sem dúvida alguma, o grande cuidado é disciplinar com a forma mais detalhada possível esses aspectos todos e colocar lá realmente que terceiros não entrarão, nem mesmo a título de sucessão causa-mortes ou sucessão por meio de divórcio, mas se os empreendedores estiverem com muita pressa para terminar o seu contrato, pelo menos aquela informação das regras subsidiárias, ela é importante. Nossa, é muito importante, doutor Ricardo. Esses dias, até essa aula também eu aprendi bastante, né? Porque esses dias eu peguei um contrato social e eu até questionei várias cláusulas repetidas. Eu até perguntei assim, mas por que a pessoa está repetindo as cláusulas que está já expressa no próprio Código Civil, né? Então, hoje agora com essa aula, eu entendi que realmente deixa claro para as outras pessoas que vão realmente em algum momento, nesse caso do divórcio, de ter em conta essas informações, fica claro de forma expressa o que aquele contrato realmente está querendo dizer. Acho que isso aí realmente é muito legal. Bom, eu acredito que isso vai esclarecer bastante a todas as pessoas que assistirem esse vídeo, né, que é uma dúvida realmente que muitos empreendedores têm, falam, eu tenho uma empresa, de repente eu separo da minha esposa, qual que é o impacto que isso vai causar no meu negócio, né, para os meus sócios? Então, ficou claro que o contrato social e essas regras realmente podem blindar de problemas futuros. Bom, Ricardo, quer fazer alguma consideração aí final aí para o nosso público e apresentar até o teu trabalho também, que você vem desenvolvendo, que é um trabalho bem relevante aí no YouTube, também no teu blog, então fica à vontade aí para você falar um pouco de você. Sim, ainda sobre esse tema, só fazer umas colocações finais de alguns detalhes que são importantes também, às vezes até fazem parte da dúvida das pessoas que vão nos assistir. Essa preocupação sobre as cotas virem a ser partilhadas após um divórcio e as cotas de um sócio acabarem, parte delas indo para o ex-cônjuge, ela depende também do regime de bens do casamento, né? No regime de separação de bens, essa preocupação não existe. No regime de comunhão total, ela pode ocorrer, e no regime de comunhão parcial, essa preocupação somente existe se essas cotas forem adquiridas depois do casamento. Aí aquele empreendedor precisa pensar o seguinte também, às vezes ele criou a sociedade antes do casamento, mas depois de casado houve um aumento de capital. Então, às vezes ele pensa, eu criei a sociedade antes do casamento, tá tranquilo com aquelas cotas originais. Se houve um aumento de capital e novas cotas foram emitidas depois do casamento, aquelas novas cotas que ele recebeu, são possivelmente transferidas ao cônjuge. E um outro detalhe também, essa entrada forçada, às vezes, do ex-cônjuge, até exemplifiquei de um caso importante aqui do Triângulo Mineiro, somente também se não houver acordo na partilha, né? O juiz ele não vai determinar num divórcio que necessariamente metade das cotas, que as cotas sejam partilhadas, ele só fará isso se os próprios cônjuges não chegarem num acordo. Se, por exemplo, os cônjuges vão se divorciar, é um divórcio consensual, e a partilha também é amigável, e nessa partilha eles acertam que as cotas continuarão todas com aquele sócio. Vamos imaginar que, por exemplo, que o detentor das cotas seja o marido, só para facilitar. Bastante possível, não há nenhum empecilho que os cônjuges entrem em acordo e definam, por exemplo, olha, todas as cotas da sociedade vão continuar com o ex-marido, porque ele que sempre trabalhou e etc. E a ex-esposa, ela não fica com nenhuma cota, mas ela vai ser compensada de alguma forma. Então ela vai ficar com um volume, com um número de bens um pouco maior. O que importa na partilha após o divórcio é você pegar o volume, o valor de todos os bens, e metade desse valor dos bens partilháveis, e metade desse valor ir para cada um. E não necessariamente o metade dos bens. Então é possível que um cônjuge fique, ao final do divórcio, com 5 bens, o outro com apenas um. Acontece que aquele único bem de um deles, sozinho, ele corresponde à metade do patrimônio partilhado.
e o outro cônjuge ficou com um número maior de bens, mas todos eles com valores menores. Então, havendo um acordo, ok, você pode fazer um acordo com o seu cônjuge ali, dizer, não, deixa as cotas todas comigo, você fica com um número maior de bens. Agora, por outro lado, não havendo acordo, se os cônjuges deixam a discussão toda para o juiz decidir, né, eles não conseguem decidir sozinhos como é que isso vai ser dividido, aí os juízes tendem, aí sim, eles tendem a tudo aquilo que é divisível ser dividido pela metade. Um carro não tem jeito de dividir pela metade, o juiz manda vender e divide o dinheiro. Cotas são divisíveis. São 1.000 cotas, ok, dá para pôr 500 para um e 500 para outro, não dá? O juiz, então, ele vai tender a colocar 500 para um e 500 para outro. Não adianta argumentar com o juiz que, olha, juiz, mas eu é que sempre trabalhei na sociedade, você podia decidir que as cotas ficarão todas comigo. Não, se você deixar a decisão para ele, ele vai pegar o que é divisível, dividir e entregar metade para cada um. Então fica mais uma dica aí para quem está nos assistindo. Se você estiver num processo de divórcio e houver cotas sociais em disputa, não deixe para que o juiz decida sobre essas cotas, contando com que você vai argumentar com ele, que você é que merece, que você que entende, que você que criou a sociedade. Se você deixar para o juiz decidir, ele vai pegar as cotas, dividir ao meio, e, né, o volume de cotas e metade para cada um. Ou chegue num acordo, ou tente lidar com essa nova situação. Doutor Ricardo, uma coisa interessante é assim, né? Quando a pessoa está fazendo essa abertura da empresa, né, os sócios, eles não percebem também esse impacto, né, que isso vai causar no futuro. Então, por exemplo, qual é o regime de casamento que esse sócio tem, né, que, como o doutor bem apontou, que o regime de casamento influencia diretamente. Por exemplo, se ele casou com a divisão de total de bens, né, quer dizer, tudo aquilo que está sendo criado, lógico, o cônjuge ele tem realmente direito. Então, quando a pessoa vai fazer a abertura da empresa, além de se preocupar com muitas outras coisas ligadas diretamente ao negócio, essa questão de buscar um advogado, né, com um contador, porque o contador vai fazer a sua prerrogativa, que é cuidar dos números, né, e o advogado vai ajudar nessa questão legal. Então, é muito importante ter uma reunião, ter um bate-papo. O empresário, que eu falo muito de pequenas empresas, né, de micro e pequenas empresas, e eu percebo que os empresários eles não estão preparados a esse nível, né? Eles não têm essa preocupação. Então, acho que esse vídeo, com certeza, vai ajudar eles a entenderem que o olhar deles tem que ser um pouco mais amplo em relação a essa questão legal da abertura da empresa. Então, foi realmente informações bem relevantes que vai ajudar até mudar a cultura também desses pequenos empresários, né? É aquele velho problema do Brasil. As pessoas não são educadas para empreender. As pessoas passam anos na escola estudando química orgânica, estudando física avançada e não tem noções básicas de empreendedorismo, né? Mas, felizmente, a gente tem algumas iniciativas como a sua, o seu canal, as suas publicações, de passar às pessoas essas noções básicas de empreendedorismo e esses pequenos cuidados que eles precisam ter para não cair em armadilhas futuras. Mas, de fato, é uma pena. São questões relativamente simples, né, como a gente colocou aqui, e que os empreendedores eles não se apercebem disso. Porque nunca ninguém falou com eles, nunca ninguém discutiu, isso não foi colocado até então, né? Então, daí a importância de pessoas como você, que tem por trabalho levar para as pessoas esses conhecimentos e essas dicas. Não, legal. Então vamos lá. Agora fala um pouquinho de você, né, do seu trabalho que você vem desenvolvendo, que você vem criando aí também nessa outra ponta, na questão jurídica, de ajudar também os empreendedores, advogados, né, alunos do ramo do direito. Eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse aí o seu canal, né, os seus endereços aí, para que as pessoas também possam conhecer melhor o seu trabalho. Sim, eu mantenho atualmente um blog, www.livreconvencimento.com.br. É livre convencimento, muita gente acha que é livre conhecimento, mas é livre convencimento.com.br, no qual lá eu publico vários textos, sempre com viés jurídico, mas nessas áreas de direito privado, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, sempre tentando levar as pessoas essas noções também importantes para o seu dia a dia, para a sua profissão, de detalhes importantes sobre aspectos jurídicos que impactam ali na sua atividade.
E eu também mantenho um canal de vídeos no YouTube com web aulas, às vezes comentários, às vezes palestras, sobre também temas de direito privado. Tem muita coisa de direito empresarial lá, muita coisa de direito societário. Basta quem quiser conhecer, vai ser uma honra para mim. É só procurar lá no YouTube, Ricardo Luiz Marques, tudo junto, Luiz com Z, Ricardo Luiz Marques, vai chegar no meu canal. E mais recentemente, eu estou com um projeto aí, Altair, de divulgar muitos conhecimentos de direito autoral. Eu estou preparando um segundo canal que em alguns dias deve estar no ar aí, que é o Obras Intelectuais, também um segundo blog, no qual a gente vai abordar temas de propriedade intelectual, que são aquelas criações do intelecto, né, e as relações jurídicas que nascem disso. Então, basicamente, os direitos autorais, marcas, patentes, etc. E eu tenho acreditado que isso é um ramo bastante interessante aí de atuação para os profissionais do direito. Inclusive, no dia 5 de março, está agendada uma palestra minha sobre isso, 5 de março, às 17 horas. Quem quiser participar, acho que é um tema, uma discussão interessante, eu vou expor lá o mercado do direito autoral para os profissionais. Basta lá acessar o meu blog, logo na página de entrada, você vai ver lá um convite meu para conhecer mais temas, né? Se você quiser conhecer mais os meus materiais em primeira mão, clique no link abaixo, só você clicar lá, você então vai participar da minha lista VIP, eu vou enviar os maiores detalhes sobre essa palestra, o link para assisti-la, é absolutamente gratuito, e aí fica o convite para quem estiver nos assistindo, acho que o pessoal vai gostar bastante. É uma abordagem nova aí sobre um tema novo. Então tá, joia. Eu vou deixar todos esses links que o Dr. Ricardo Marques passou para vocês aí aqui na descrição do vídeo, né? Se você que estiver assistindo esse vídeo quiser acessar também todos esses links que ele passou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês já têm facilidade aí para acessar e continue acompanhando aí o doutor Ricardo, que provavelmente vocês vão aprender bastante, que ele entende bastante desse segmento que ele atua. Tá bom, doutor Ricardo? Muito obrigado pela oportunidade, né, de trazer esse conteúdo para o meu público. Tenho certeza que agregou bastante valor. E vou deixar um convite aí para a gente gravar novos vídeos, porque realmente o seu conteúdo é muito interessante. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Altair. É um prazer estar aqui com você, com seus assinantes. E o convite já está aceito. Só marcar dia e hora, a gente senta e conversa de novo. Tá bom, obrigado. Um grande abraço. Abraço, até logo.